Olá, e aí, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? Estão com as forças renovadas para mais uma semana de estudos? Então, essa aula eu resolvi gravar diferente, vocês já devem ter percebido pela resolução do vídeo. Eu estou utilizando a webcam porque eu gostaria de mostrar para vocês, nessa aula, mostrar slides para vocês compreenderem melhor aquilo que eu estou falando. Eu acredito que vai facilitar, né, nesse processo de compreensão, que vocês consigam me ver e também consigam visualizar, né, o texto daquilo que eu estou falando. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para nós darmos início à nossa aula. Então o assunto de hoje é folha de pagamento. Então eu vou apresentar para vocês alguns conceitos sobre a folha de pagamento, a composição dessa folha de pagamento, o que são os proventos, o que são os descontos, né? O que é que soma na folha de pagamento, o que subtrai, como nós chegamos ao valor líquido da folha de pagamento. Então é um assunto bem tranquilo, bem interessante, né? Para vocês já começarem a compreender. Eu não sei se algum de vocês já estão no mercado de trabalho, já tem uma folha de pagamento, mas mesmo que não tenham ainda, é importante que vocês já compreendam, né, a composição desse documento. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui com o conceito do que é salário e do que é remuneração. São duas palavrinhas que têm significados que às vezes podem confundir, dá a impressão que é a mesma coisa, mas vocês vão ver que tem uma pequena diferença aqui entre um e o outro. Primeiro, o que é salário? Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação dos seus serviços. Então, quando eu falo de salário, eu estou falando daquele valor que já é fixo, independente do que o profissional vai trabalhar ou do que ele vai vender durante o mês, ele vai receber esse valor fixo ao final do mês, né? A gente conhece o salário mínimo, né, que é o mais praticado aqui na maioria das profissões no Brasil, é o salário que é o menor salário que pode ser pago, que é R$ 1.045. Então, esse valor já é predeterminado lá no contrato de trabalho, né? Então, quando inicia o contrato de trabalho, o profissional já sabe que ele vai receber o salário de R$ 1.045. E esse salário é fixo, né? Então, é isso que é o conceito de salário. Um valor que já é predeterminado e que não vai mudar, independente do que ele faça durante esse mês. E o que é a remuneração? A remuneração é a soma do salário com outras vantagens percebidas pelo empregado. Então, a remuneração vai ser composta pelo salário e por outros proventos, né? Ou comissões, DSR. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de parcelas que integram essa remuneração. Então, a remuneração ela é integrada pelo salário, pelas comissões, pelas gorjetas, pelas gratificações, hora extra, quebra de caixa, adicional noturno, DSR, diárias de viagem, quando essa excede a 50%, e outras parcelas também, né? Então, vamos iniciar aqui o que é a comissão, né? Falando mais um pouco mais dessas parcelas. O que é a comissão? A comissão é um valor que é pago para o profissional, né? Geralmente em forma de percentual sobre as vendas dele no período ou sobre o faturamento da empresa. Então, é um valor que é variável, essa comissão. Mais à frente eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre comissão. Gorjetas. Essas gorjetas, esse assunto é um pouco confuso, porque nem sempre a gorjeta ela faz parte da remuneração do colaborador. Ela só vai integrar a remuneração quando ela for uma gorjeta usual, ou seja, é aquele tipo de empresa que já é comum que os clientes pagam gorjetas para os funcionários. E quando essa empresa contrata um colaborador, já é ali definido que parte da remuneração dele será composta por essa gorjeta. Então, ele já sabe que a remuneração dele será composta por um salário fixo e por uma parte em gorjeta. Geralmente, quem utiliza a gorjeta como parte da remuneração são empresas como bares ou restaurantes, que já é comum que os clientes deem essa gorjeta para o colaborador, né? Agora, no caso da gorjeta ser casual, ela não pode integrar a remuneração. É algo que o funcionário vai ganhar esporadicamente, ali, de acordo com o que ele fez para o cliente. De repente, o cliente gostou do atendimento dele, resolve dar uma gorjeta ali, mas se isso for uma coisa casual, não faz parte da remuneração. Por exemplo, esses entregadores do supermercado, né?
que às vezes algumas pessoas têm o hábito de dar gorjeta para eles. Então, nesse caso, como é uma coisa que não é muito comum, né? É uma coisa que é casual, não é todo mundo que dá gorjeta, enfim. Então, não é considerado remuneração. Esse funcionário ele vai ganhar esse valor, mas não é considerado parte do salário dele. É como se fosse um extra, né? Aí o colaborador nem precisa saber desse valor. Gratificações também às vezes são pagas por algumas empresas, dependendo da situação. De repente a empresa pode estabelecer uma meta de venda para um mês. Caso consigam bater essa meta, a empresa dá uma gratificação, uma viagem, ou em dinheiro mesmo, valor em dinheiro. Então isso pode ocorrer, e nesse caso esse valor pode ser parte integrante da folha de pagamento do funcionário. Horas extras. Horas extras quando o profissional ele trabalha além daquela jornada de trabalho que já foi pré-determinada no contrato, né? Então, se ele passou do horário da jornada pré-determinada, ou para mais, ou passou do horário, ou chegou antes do horário, essa hora extra deve ser paga como parte da remuneração do colaborador. Também eu vou explicar um pouco mais à frente mais detalhes sobre o que é essa hora extra. Quebra de caixa também, algumas empresas pagam essa quebra de caixa como parte da remuneração. Adicional noturno é um valor que é pago para colaboradores que trabalham das 22 horas, trabalhadores urbanos, né, das 22 horas às 5 horas da manhã. Para trabalhadores rurais, ele é contado a partir de 21 horas, então esse valor também é parte da remuneração. E nas próximas aulas nós vamos estudar sobre esse adicional noturno. DSR, outra parcela que integra a remuneração. O DSR é a sigla para Descanso Semanal Remunerado. Esse descanso semanal remunerado é um valor que é implícito já no salário do colaborador, mas em algumas situações ele tem que ser calculado ainda, né, em cima de comissão, por exemplo, em cima de hora extra, paga-se DSR. Vou explicar também um pouco mais detalhado à frente. Diária de viagem, eu coloquei aqui que ela só faz parte da remuneração quando excede a 50% do salário percebido. O que é essa diária de viagem? Algumas empresas, elas pagam uma diária de viagem quando o profissional precisa fazer uma viagem a trabalho, ou para fazer um curso, ou para atender um cliente fora. Então, a empresa ela vai pagar um valor referente à diária de viagem, que é um valor pré-determinado, digamos de R$100 por dia. Se durante o mês esse profissional fez muitas viagens e foram pagos esses R$100 por dia, e esse valor da diária de viagem ultrapassou a 50% do salário dele, esse valor é considerado parte da remuneração. Se for menos de 50%, não é considerado remuneração, não vai na folha de pagamento. Aqui o conceito de jornada de trabalho, embora nós já tenhamos falado um pouco sobre isso quando estávamos estudando sobre o contrato de trabalho, eu acho importante aqui colocar a legislação e explicar um pouco mais sobre a jornada de trabalho para a gente poder compreender essas questões relacionadas à folha de pagamento. Então, o que é a jornada de trabalho? É a duração diária das atividades do empregado. Essa jornada de trabalho ela é pré-definida lá no contrato de trabalho. No momento que esse funcionário entra na empresa, já é pré-definido ali qual que vai ser a jornada que ele vai cumprir diariamente. A jornada mais comum, mais usual no Brasil é aquela de 8 horas diária, onde o colaborador entra na empresa às 8 horas da manhã, sai ao meio-dia para o almoço, retorna às 14 horas, né, para a empresa, e às 18 horas ele volta para casa, finaliza a jornada de trabalho às 18 horas. Essa é a jornada mais comum, mas existem outras jornadas praticadas, e o que a lei determina aqui no artigo 7 da Constituição Federal é que essa jornada não pode ultrapassar 44 horas semanais. Então, durante a semana, ele pode fazer várias jornadas com horários diferentes, contanto que isso não passe de 44 horas na semana, que é o limite estabelecido pela legislação. A legislação trabalhista ela admite uma jornada de trabalho diferenciada, que é essa jornada que eu coloquei aqui, de 12 horas por 36. Essa jornada ela é mais praticada por profissionais como porteiros, né, guardas, e eles trabalham dessa forma. Enfermeiros também, né, são profissionais que às vezes precisam trabalhar horas seguidas, né, não pode ter muito descanso, não pode ter muita saída. Então, como é que é essa jornada? Ele trabalha 12 horas seguidas, né, sem ir para casa, e folga 36 horas. Depois trabalha mais 12 e folga mais 36. É a jornada 12 por 36.
Mas ao final da semana essa jornada também não ultrapassa 44 horas, então está dentro da Constituição Federal. Então aqui eu coloquei destacada a jornada máxima diária fixada pela Constituição é 44 horas semanais, independente de que forma que isso vai ser distribuído durante a semana. O importante é que não pode ultrapassar as 44 horas semanais. Aqui mais conceitos de jornada, né? Intrajornada e interjornada. Eu coloquei aqui alguns exemplos de jornada e o que a lei fala de como deve ser a intra e a interjornada. A intrajornada é aquele período que a gente chama de período de almoço, né? Que é durante a jornada de trabalho, aquele período que o funcionário tem para descansar, para almoçar, se quiser ir para casa ou se quiser descansar na empresa mesmo. Funcionários que trabalham em cidades maiores, às vezes é muito longe de casa, geralmente não vão para casa, mas ele tem direito a esse descanso que é a intrajornada. A interjornada é o período de descanso entre uma jornada e outra, ou seja, do final da jornada de hoje até o início da jornada de amanhã é a interjornada. O que a lei diz sobre os prazos para intra e interjornada? Esses prazos vai ser de acordo com a jornada de trabalho do colaborador. Existem jornadas de 4 horas, de 4 a 6 horas, que aqui a mais comum é de 6 horas, de mais de 6 horas, que aqui a mais comum é a de 8 horas, né? E jornada daquele trabalho noturno, que é de 22 às 5 horas da manhã. Qual que deve ser o período de intrajornada para cada uma dessas jornadas? A jornada de 4 horas, a lei não determina uma intrajornada, porque é um período curto, né? Então não é obrigatório dar uma intrajornada para esse colaborador ter aquele período de descanso. Funcionários que trabalham aqui, vou colocar 6 horas, né? De 4 a 6 horas, a lei determina que eles precisam de um descanso de 15 minutos, mínimo de 15 minutos. Aqui na jornada de 8 horas, a lei determina, né, que o descanso deve ser de 1 a 2 horas. É bem praticado aqui aquele descanso de 2 horas de almoço, né, que é a intrajornada. E para a jornada noturna, 1 hora de descanso. E a interjornada? Vamos pegar um exemplo aqui do profissional que trabalha 8 horas por dia. Então a jornada dele vai iniciar às 8 da manhã, vai até o meio-dia, e aí ele vai para a intrajornada, que vai ser de meio-dia até as 14 horas. Depois retorna para a jornada dele aqui, né, para finalizar a jornada do dia. Depois das 18 horas, finalizou a jornada e vai iniciar a interjornada, vai ser das 18 horas de hoje até as 8 horas da manhã do dia seguinte, né, de amanhã. Esse período é o período de interjornada. A lei diz que esse período tem que ser de no mínimo 11 horas, o período para esse profissional ir para casa, para descansar entre uma jornada e outra. Tem que ser de no mínimo 11 horas para todos os tipos de jornada, o período de interjornada é o mesmo. A legislação trabalhista alterou um ponto aqui em relação à intrajornada, que até 2017, quando ela foi publicada, né, o mínimo aqui era de 1 hora para essa intrajornada, para profissionais que trabalhassem 8 horas por dia. A partir dessa reforma trabalhista, é possível que o profissional tire apenas 30 minutos aqui de intrajornada. O mínimo passou de 1 hora para 30 minutos. Só que é pouco utilizado, né? A não ser em cidades maiores, onde às vezes o profissional ele não tem 1 hora, não é o suficiente para ele ir para casa. Então ele prefere pegar esses 30 minutos, ficar por ali pela empresa mesmo e acaba saindo mais cedo, né? Mas em cidades como aqui Gurupi, que dá para ir para casa no horário de almoço, durante a intrajornada, os profissionais eles preferem pegar 1 hora ou 2 horas mesmo de intrajornada, né? Então tem essa possibilidade dessa intrajornada ser de apenas 30 minutos. Tá aqui o texto da reforma trabalhista. Então vamos lá para a nossa remuneração, né? Passamos por alguns conceitos, vamos aqui para a parte integrante da remuneração, onde eu vou detalhar mais cada uma dessas parcelas. Aqui eu trouxe alguns conceitos de tipos de salários, porque a gente conhece mais o salário mínimo, né? Que é aquele salário que é o mínimo que pode ser pago segundo a legislação, que agora em 2020 o salário mínimo está R$ 1.045. É o valor mínimo que deve ser pago para um profissional que trabalha essa jornada normal, né, de 8 horas por dia, tanto urbano quanto rural.
Mas existe também o piso salarial estadual, que é aquele valor mínimo. Piso, quando eu falo piso é o mínimo, né? É aquele valor mínimo que um estado pode pagar para os profissionais dentro do âmbito estadual, ou seja, o governador do estado ele pode determinar um novo mínimo, sem ser aquele do governo federal, que é o R$ 1.045. O governo de cada estado ele pode determinar outro mínimo. Por exemplo, em 2020, o nosso salário mínimo federal é R$ 1.045, mas se o Mauro Carles quiser determinar que o salário mínimo no Tocantins será de R$ 1.060, ele pode fazer isso. Então, se ele fizer isso, a partir desse momento, o piso salarial estadual será R$ 1.060. Existe o salário normativo e o salário profissional. Esse salário profissional aqui é interessante porque algumas profissões ela têm um piso salarial diferente do mínimo. Por exemplo, mecânico, o salário mínimo de um mecânico é mais do que R$ 1.045, se não me engano é 1.200 alguma coisa. Então, mesmo que o mecânico vá iniciar na empresa sem experiência nenhuma e tal, ele precisa ganhar R$ 1.200 e não R$ 1.045, porque é o salário mínimo profissional, é o salário mínimo que pode ser pago para aquela profissão. Médicos, jornalistas, outros profissionais também têm um salário mínimo pré-determinado, né, de acordo com a profissão. Então, existem essas diferenças aqui de salário, é importante compreender também. DSR, descanso semanal remunerado. O que é esse descanso semanal remunerado? É um dia na semana que o colaborador tem direito a descansar sem que haja prejuízo no seu salário. Ou seja, você sabe aquele domingo que o profissional pode ficar em casa sem precisar ir para a empresa? Aquele dia é um dia de descanso semanal remunerado. O legislador, quando criou esse descanso, ele pensou nos domingos, exatamente no domingo, para que esse profissional possa ter uma vida social mais ativa, digamos assim, que aos domingos a família está em casa, os amigos, então é o dia de se reunir socialmente e tal. Então esse dia ele é remunerado. Quando o profissional ele recebe lá o contrato dizendo que o salário dele vai ser de R$ 1.045 no mês, esse 1.045 inclui todos os dias do mês, inclusive o domingo que ele não trabalha. Esse domingo é o DSR. Então esse valor do DSR está implícito no salário desse profissional. É um dia que ele tem para descansar. Eu trouxe aqui a legislação do DSR, é a Lei do Repouso Semanal Remunerado. É uma lei antiguinha de 49, então desde 1949 os profissionais brasileiros têm direito ao descanso semanal remunerado. Essa lei ela só diz que esse profissional precisa de um descanso semanal de 24 horas consecutivas, de preferência que seja aos domingos, né? Mas algumas empresas elas podem colocar outro dia da semana. Empresas que precisam funcionar durante todos os dias da semana, como supermercados, farmácias, que funcionam aos domingos, eles podem dar essa folga para o profissional outro dia da semana, e não necessariamente ao domingo. O que a lei diz é que precisa desse descanso de 24 horas, né, durante a semana. Comissão. Comissão é aquele salário, eu já expliquei um pouco para vocês, aquele valor que é pago, né? É um valor que é variável, que vai ser determinado no momento do contrato também. É mais utilizado aqui no Brasil para vendedores, né, onde eles ganham um salário fixo e ganham uma parte em comissão. Então, em cima da venda que ele efetuar durante o mês, paga um valor de percentual em cima dessa venda referente à comissão. Existem dois tipos de comissão, que é a comissão pura, né, e a comissão mista. Aqueles funcionários que são comissionistas mistos, eles recebem salário mais comissão, é a forma mais comum. Mas existem também os comissionistas puros, que recebem apenas comissão. E aqui tem um detalhe, como a legislação trabalhista ela determina que nenhum profissional pode ganhar menos do que o salário mínimo, né? Nesse caso aqui do colaborador que recebe apenas comissão, se algum mês ele não conseguir mais do que R$ 1.045 de comissão, a empresa precisa completar esse valor, porque ele tem que receber o salário mínimo durante aquele período, por cada mês, né? Então, mesmo que ele não consiga esse valor de comissão, a empresa precisa completar, porque nenhum profissional pode ganhar menos de R$ 1.045 se ele trabalhar 8 horas diárias. Aqui sobre o DSR, aquele descanso semanal remunerado, ele já é implícito no salário, né? Para salários fixos. Profissionais que recebem comissões também eles têm direito ao DSR sobre as comissões.
Então, tem um cálculo, né, que determina um valor de DSR, de descanso semanal remunerado, sobre o valor da comissão. Depois a gente vai estudar sobre esses cálculos mais à frente. Horas extras. Hora extra a gente já falou um pouco quando a gente estava falando de controle de frequência, né? Então, a hora extra é aquela hora que o profissional trabalha fora da jornada de trabalho que foi pré-determinada. Ou ele inicia antes do horário correto da jornada de trabalho, ou ele sai depois do horário combinado na jornada de trabalho. Então, é toda hora suplementar aquela que já foi combinada. A hora extra é paga de duas formas, dependendo do dia que foi feita. Aqui eu coloquei as duas formas, os dois percentuais que são pagos de hora extra. Quando esse profissional ele faz hora extra no dia da semana, ou seja, de segunda a sábado, lembrando que para a legislação trabalhista, sábado é considerado um dia útil. Então, quando o profissional faz essa hora extra de segunda a sábado, essa hora dele ela vai valer 50% a mais do que a hora normal trabalhada. Ou seja, digamos que o profissional, que a hora desse profissional é R$10, né, a hora normal dele. Quando ele faz hora extra numa sexta-feira, por exemplo, essa hora extra ela não vai ser só R$10, ela vai ter 50% em cima desse valor, ou seja, vai ser R$15 o valor da hora extra, de cada hora extra que esse profissional fizer. Se ele fizer horas extras aos domingos ou feriados, esse valor da hora extra dele não será R$10, e sim R$20, né? Vai ser somado 100% em cima desse valor. Então, dependendo do dia da semana, é calculado um percentual de hora extra, né, sobre a quantidade de horas trabalhadas. Tem um detalhe aqui da CLT que diz sobre a tolerância, né, do registro de frequência, é o artigo 58 da CLT. Esse artigo diz que o profissional ele tem uma tolerância de 10 minutos, ou para atraso ou para hora extra, por dia. Ou seja, se ele fizer 10 minutos de horas extras, esse valor não será pago, porque está dentro da tolerância. Se ele chegar no dia 10 minutos atrasados, isso não será descontado dele também, porque está dentro dessa tolerância, né, de 10 minutos. Artigo 59 diz que a duração diária do trabalhador poderá ser acrescida de horas extras não excedentes de 2 horas. Então, o que quer dizer isso? Mesmo que esse profissional ele possa fazer hora extra, né, a empresa vai pagar essas horas extras para ele não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. O limite máximo aqui da CLT, né, estabelecido pela CLT, é de 2 horas extras por dia. Mas, como a legislação ela tem muitas brechas, tem uma brecha em relação a isso aqui também, né, que é no caso de necessidade imperiosa, quando realmente a empresa precisa que esse colaborador trabalha mais do que 2 horas por dia, sob o risco de outros prejuízos maiores, então pode acontecer. Mas assim, o que a lei diz mesmo é que no máximo 2 horas extras por dia que esse colaborador pode fazer. Aqui eu trouxe um modelo de folha de pagamento para vocês compreenderem melhor como é, né, como é que é a composição dessa folha. Aqui está o nome do colaborador, aqui o nome da empresa, né, os detalhes da empresa, o mês desse pagamento, a admissão do colaborador, aqui a função dele. Então, aqui tem as partes da folha, né? Aqui é a composição dela. Primeira parte aqui é salário mensal. Aqui é aquele salário fixo que eu falei para vocês. Como esse aqui é de 2014, em 2014 o salário mínimo era R$754. Então, aqui só a título mesmo de exemplo. Eu peguei esse modelo dessa folha aqui da internet, só para vocês visualizarem. Eu não sei se vocês já viram a folha de pagamento. Eu acredito que vocês não trabalham ainda, mas podem ter visto de algum familiar, mas é importante saber o que significa cada uma dessas partes aqui da folha. Então, o salário mensal aqui colocou a referência de 30 dias, então o profissional trabalha 30 dias, ele vai receber R$754 de salário mensal. Ele fez horas extras a 50% e a 100%. Qual que é a diferença? 50% quer dizer que ele fez essas horas extras em dias da semana, de segunda a sábado. Horas extras a 100% quer dizer que ele fez essas horas extras aqui em dias de domingos ou feriado. Então, nesse mês aqui de novembro de 2014, nós podemos ver que esse profissional ele realizou 48 horas e 30 minutos extras
de segunda a sábado, o que totalizou um valor para ele de R$ 248,31. E ele fez 17 horas extras em domingos e feriados. E o cálculo aqui deu R$ 116,53, referente a essas 17 horas extras. DSR aqui sobre as horas extras. Quando o DSR é sobre o salário, eu já expliquei, ele está implícito aqui nesse valor. Quando aparece aqui algumas folhas de pagamento estaria escrito DSR sobre hora extra. Mas aqui dá para saber que esses 6 dias de DSR aqui são sobre as horas extras dele que foi calculado. Deu o valor de R$ 87,56. Então, esses foram os proventos. Somando todos os proventos, deu o valor de R$ 1.206,40. E aqui ele tem um desconto também, que é do INSS, né? 8% de desconto sobre a folha de pagamento, sobre o valor dos proventos, deu um desconto de R$ 96,51. Então, tem um provento menos o desconto, deu um valor líquido de R$ 1.109,89. Então, a composição da folha de pagamento é isso. Soma os proventos, diminui os descontos, igual ao valor líquido que vai ser pago a esse profissional. Aqui existem vários tipos, né? Depende da forma que esse profissional é remunerado. Poderia ter aqui uma comissão, né? Poderia ter insalubridade, alguns profissionais têm direito à insalubridade. Poderia ter um salário família, como eu já expliquei para vocês, existe salário família para alguns profissionais, né? Então, essa remuneração aqui, a composição dela vai depender do tipo de função desse colaborador, do tipo de empresa. Então, em relação a isso daqui, nós vamos fazer uma atividade. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa na internet e escolhessem uma folha de pagamento, assim como eu fiz essa, para vocês poderem me explicar a composição dessa folha de pagamento. Então, eu coloquei aqui a atividade: pesquisar na internet um modelo de folha de pagamento preenchido com diversos tipos de parcela de remuneração e elaborar um texto explicando cada uma das parcelas, explicando o conceito, a previsão legal, como é calculada e quem tem direito a essa parcela. Aí vocês vão fazer um textinho para mim, pode anexar, colar essa imagem no texto e explicar o que é cada uma dessas parcelas que integram a remuneração, com esses detalhes aqui, colocando o conceito, a previsão, como ela é calculada e quem tem direito. Então, vocês vão pegar uma folhinha igual essa, né, na internet, parecida com essa, né, com outra composição, e vão pegar, colocar uma setinha aqui, o que é o salário fixo, o que é a hora extra, o que é o DSR, só para vocês praticarem um pouco mais sobre esses conceitos que foram apresentados, tudo bem? Então tá bom, pessoal, até a próxima aula, tchau, tchau, bons estudos e se cuidem!